Olá, está começando Vida em Família aqui na TV Evangelizar. Que alegria chegar até você. Se você está acompanhando pelo YouTube da TV Evangelizar Oficial, compartilhe com seus amigos, porque o assunto de hoje é sobre a vida matrimonial. Nós vamos refletir um pouco sobre as imaturidades do cônjuge. Será que o seu marido ou a sua esposa é imaturo no relacionamento, no casamento e até no convívio familiar? Hoje eu e minha convidada queremos ajudar você. Afinal, nós nos casamos e vamos amadurecendo juntos e crescendo, evoluindo. Mas essa não é a realidade de toda a família. Tem muitos maridos que viraram adolescentes. O que é isso? São adultos, mas com comportamentos de adolescentes. Muitas mulheres que, por mais que são casadas e são mães, ainda são muito mimadas. Vivem na barra da saia da mãe e não assumem seu papel de esposa. Por isso, meu convite é espere até o final do programa, porque eu tenho certeza que no final você perceberá que nós te ajudamos a refletir sobre a vida em família. Pode acontecer que durante o casamento, um dos cônjuges revele muitas imaturidades. São aquelas reações bem infantis, cara amarrada, bico ou comportamentos de histeria, gritos. Parece uma criança mesmo dando um show, ou chora muito. Não conversa como um adulto, como uma pessoa madura, porque sempre se coloca vítima na situação. O problema nunca é ela, afinal. Como uma criança, o problema é do outro. Mas numa vida matrimonial, nós somos chamados à maturidade humana. A maturidade que é reconhecer o seu próprio erro e entender que todos nós estamos num processo, estamos em construção, num processo gradativo em busca de uma maturidade. Você já parou para pensar que as suas atitudes podem estar deformando o imaginário dos seus filhos? A maneira como você reage como homem com a sua esposa está formando, ou melhor, deformando a maneira como seus filhos vão tratar os futuros cônjuges. Você já parou para pensar que as suas histerias de mulher, aqueles comportamentos típicos de uma criança que é aceitável para uma criança e é inaceitável para um adulto, estão deformando o caráter dos seus filhos? É muito sério. E por isso que hoje nós queremos ajudar você. Eu convidei a doutora em psicologia, Rebeca Taide, para nos ajudar, todos nós, a verificar onde nós precisamos amadurecer e evoluirmos. Eu tenho muitas alunas que eu tenho ajudado na minha comunidade Fernanda Zapparoli a fazer esse processo. Se você quer ajuda, ali, semanalmente, um grupo exclusivo no Telegram, convido você a entrar no meu Instagram, Fernanda Zapparoli, o link está lá, vou mostrar aqui nas telas. Entre na minha comunidade e eu vou te ajudar também, dia após dia, você alcançar essa maturidade. Afinal, todos nós precisamos melhorar os nossos comportamentos e sermos homens e mulheres maduros no casamento. Agora eu tenho um convite para você. Que tal você peregrinar com a minha família, o Padre Lucas, em setembro de 2023 para a Terra Santa e a Itália? Vamos conhecer Galileia, começando nossa peregrinação pelo Monte Tabor, a Basílica da Anunciação, onde o anjo anunciou a Nossa Senhora. Vamos a Caná da Galileia, onde foi feito o primeiro milagre de Jesus. Conheceremos a região do Mar da Galileia, Cafarnaum, e renovaremos as promessas do batismo no Rio Jordão. Em Nazaré, vamos rumo a Jericó e tomaremos banho no Mar Morto. Já em Belém, visitaremos a Basílica da Natividade, local onde Jesus nasceu. Conheceremos o Monte das Oliveiras, o Muro das Lamentações e depois daremos início à Via Sacra até a Basílica do Santo Sepulcro, onde foi colocado a cruz de Jesus. A seguir, nosso destino é Roma. Podemos participar da audiência papal. Também visitaremos o Museu do Vaticano, a Capela Sistina. Conheceremos as Basílicas de Roma, São João do Latrão com a Escada Santa e Santa Maria Maior. Serão 13 dias de imersão na Bíblia, na cultura palestina, na cultura europeia e na nossa fé católica. Peregrinar é fazer uma imersão na fé católica. Peregrinar também é evangelizar. E evangelizar é preciso. Peregrina Brasil, realizar o seu sonho é a nossa missão. Nós vamos para um breve intervalo, eu volto já já com a nossa convidada para falarmos sobre
as imaturidades do cônjuge. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Aqui no Vida em Família, o nosso assunto hoje é sobre a imaturidade no casamento. Quando um dos cônjuges tem reações e atitudes típicas de uma criança, aceitável, né, na infância, mas já não combina mais na vida adulta. Para esse bate-papo, eu convidei a doutora em psicologia, Rebeca Ataide. Seja muito bem-vinda, Rebeca. Obrigada, Fernanda. É um prazer estar aqui novamente com você. O programa foi tão bom de Natal que nós chamamos novamente. E agora, para aprofundarmos, né? Nós estamos aí no ano novo, vida nova e precisamos amadurecer. Rebeca, muito se fala das 12 camadas, né? Talvez quem está em casa nunca ouviu falar. Existem 12 camadas no ser humano. Você pode explicar um pouco essa teoria? Tá. Então, mais até do que uma teoria, é uma compilação de diversas teorias. Então, é como se a gente pegasse ali e reunisse diferentes teorias importantes sobre personalidade em um modelo teórico, que faz muito sentido quando a gente olha para a realidade. Então, o que seriam essas 12 camadas? Vamos pensar numa cebola, certo? Então, a cebola, ela tem ali, né, uma série de camadinhas. Então, vamos pensar no ser humano como também tendo essa série de camadinhas. E cada um de nós vai estar em uma dessas camadas, que na verdade ela representa uma motivação base no ser humano. Então, o que é que faz com que eu esteja em uma determinada camada e não em outra? A motivação principal que rege as minhas ações. Então, por exemplo, a gente vai ter ali de 1 a 12, certo? Então, são 12 camadas que vão apresentar uma certa progressão nas motivações que eu tenho, certo? Então, no meu nível até de autoconsciência. Então, uma pessoa que está numa motivação, por exemplo, de 4ª camada, ela tem uma preocupação que é, digamos assim, menor do que aquela lá de 8ª camada, de 10ª camada, de 12ª camada, quando a gente entende um nível de autoconsciência que vai ali avançando. E muitos adultos, eles não entendem esse processo de evolução e tendem a ficar presos numa famosa e tão popular no Brasil dita 4ª camada, né? Dentro dessas 12, a 4ª camada. Explica o que é essa 4ª camada que popularmente até falamos assim, nossa, ele está na 4ª camada. O que a gente observa é que, na verdade, a maior parte das pessoas, ela estacionou ali. Por quê? Porque a sociedade, ela foi caminhando de uma forma que foi favorecendo que as pessoas ficassem como num buraco. Pensa um buraco, que eu acho que um dos mais difíceis de sair, que é esse da 4ª camada. E o que é esse buraco da 4ª camada, né, tão falado? É um estágio da personalidade, uma camada da personalidade que a preocupação maior, a motivação principal é se sentir amado. O maior medo de uma 4ª camada é se sentir rejeitado. E o que é que acontece? Por que é que as pessoas chegam na 4ª camada, ficam ali na 4ª camada? Acontece que para que a gente consiga passar por isso, passar pela 4ª camada, seguir para a 5ª, para a 6ª, a gente precisa experimentar um amor de suporte. Eu, né, e você somos mães. Então, nós temos para com os nossos filhos a responsabilidade de dar a eles um amor de suporte. E o que é esse amor de suporte? É um amor que ele consegue reunir 2 características principais, a firmeza e a ternura. Isso falta muitas vezes, essa articulação entre a firmeza e a ternura, falta muitas vezes no seio familiar. Então, vemos ou um excesso de rigidez ou uma negligência. Entende? Então, essa falta dessa articulação faz com que esse amor de suporte, ele não apareça e é como se houvesse ali uma brecha na afetividade daquela pessoa e ela cresce com uma carência dentro do peito. O que é que vai acontecer? Ela vai olhar para as outras pessoas e vai querer que elas supram aquela carência que ela tem, que ela feche aquele contorno afetivo. Então, a pessoa passa a se comportar no mundo, né, com essa motivação de fundo. Eu quero ser amada.
e tudo aquilo, né, todo o meu comportamento é em prol disso. Ou seja, se ficar qualquer risco de eu ser rejeitada, eu já não quero, entende? É típico aquelas pessoas, por exemplo, dentro do casamento, vida matrimonial, aquela esposa, por exemplo, que se o marido fala de uma forma mais assim, fria, mais ríspida, ela já sente assim, ele não me ama mais, olha como ele está falando comigo. E tende a ter uma reação, ou de chorar, ou de brigar. Que quando você pensa numa criança ali de 3, 4, 5 anos que está aí nessa quarta camada, é muito aceitável. Porque a criança, ela não tem ainda a inteligência bem formada, a sua razão está no processo. Como lidar com os cônjuges que estão estacionados na quarta camada? E dei um pouco de exemplo que podem ser atitudes do marido, e aí ele vai se rever, ou atitudes da esposa e ela vai se observar e perceber. Uma característica que é muito marcante na pessoa que está na quarta camada é a autorreferência. Ela se coloca como um centro do mundo. Então, o que ela quer é esse amor, então todas as atitudes que ela olha em volta dela, ela quer que se voltem para esse amor. Então, o marido que não a ama como ela quer, então ela cai num vitimismo muito grande, o olhar ele passa a ficar enviesado só para ver aquilo que é ruim, aquilo que ele não faz. Então, o movimento da quarta camada, ele é um movimento muito passivo, né? Então, eu quero ser amada. E aí, o que é que acontece? A pessoa fica muito presa no eixo do prazer. O marido, por exemplo, quarta camada, o que é que ele vai querer? Ele vai querer ser feliz, né? Sentir prazer. Eu gosto muito quando Viktor Frankl ele diz assim, a gente precisa mudar esse paradigma de o importante é que eu esteja bem, para o importante é que eu seja bom. Ou seja, eu faço uma troca, né, ali do movimento que ele é autocentrado para um movimento centrado, né, para fora de si mesmo. Então, o quarta camada, a mulher e o homem, ele se coloca como centro. Então, eu sou ali vítima de tudo. Então, porque o meu marido, ele não faz declaração para mim no Instagram, porque o meu marido, ele não me ajuda em casa, porque eu acordo para cuidar da criança, porque e começa a medir forças, né, assim, tá vendo? Eu trabalho muito mais, eu cuido mais das crianças do que ele, entende? Então, começa esse movimento infantilizado dentro da relação, que não funciona. Né, que não funciona de forma nenhuma, como você falou, cabe para uma criança, mas não para adultos. E querendo sentir prazer. Então, eu me coloco na relação como alguém que quer ser feliz a todo custo. E aí eu vou, né, aceitar o que for, abrir mão muitas vezes dos meus valores, dos meus princípios, para ir, né, em prol disso aí, desse me ver bem, me fazer se sentir amado. E agora, como lidar e conviver com esses tipos de atitudes dentro da vida matrimonial? Porque existem, né, estão aí, e muitas vezes só falar, olha, tá vendo? Eu já falei para você. Às vezes a forma de falar, a forma de resolver esses problemas não estão sendo, digamos que funcionais, né? Tá sendo disfuncional. Como que você orienta como psicóloga para tanto o marido quanto a mulher sentar e resolver esses problemas e como que ela pode buscar essa pessoa uma maturidade? Um primeiro passo é uma mudança de olhar e do que é exatamente o casamento. Então, muitas vezes, as falhas no casamento começam por uma falta de entendimento do que é um casamento, que vai exigir doação e que vai exigir sacrifício. Entende? Então, se eu me coloco ali na perspectiva do centro, eu não vou saber o que é um sacrifício e o que é uma doação de verdade. Eu vou estar na perspectiva de cobrança. Sabe uma coisa que, assim, todo mundo deveria meditar, mas dentro de um contexto de casamento, na minha relação com o outro, essa oração ela deveria ser fundamental, a oração de São Francisco, né? Senhor, fazer com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. Aqui está a mudança perfeita desse paradigma, que faz com que a pessoa saia do centro. Então, o que é que tira alguém da quarta camada? O que tira alguém da quarta camada é o serviço. É quando eu saio dessa posição passiva. De querer ser servido o tempo todo. Exatamente. Eu saio dessa posição de querer ser servido, de querer ser amado, e eu passo a servir.
eu passo a ser útil. Mas aí muitas mulheres falam assim, mas eu não sou escrava, vivo escrava, agora cozinhando, lavando, cuidando de criança, ou o homem, né? Que é isso, eu casei, não é para isso, né? Essas frases que estão enraizadas, continue falando como é possível ir desvencilhando. Uma coisa extremamente importante, Fernanda, humildade, né? Um dos grandes problemas, das grandes fendas que se abrem numa relação é exatamente corações orgulhosos, certo? Então, uma série de problemas começam e todo tipo de problema ele é passível de resolução dentro de pessoas humildes, que olham e sabem reconhecer. Alguém precisa dar o primeiro passo. Eu não sei quem é que está assistindo aqui o programa, se é o marido ou se é a esposa, mas quem está assistindo precisa dar o primeiro passo. Eu digo que é uma espécie de looping quando você começa. Então, muitas vezes eu recebo alguém na clínica, enfim, estou fazendo algum acompanhamento e o casamento ele vai muito ruim. Por quê? Porque um dos dois vai estar ali nesse movimento, ou geralmente os dois, viu? Geralmente os dois, só que a pessoa ela não para ver o seu erro, ela só enxerga o erro do outro, entende? Eu até dizia esses dias para uma pessoa, olha, ela falava uma série de problemas do esposo, eu dizia, tá, tudo bem, vamos supor que 80% do problema é dele, você tem 20%, vamos começar por esses 20%? O que é que você pode fazer, né, que diz respeito a você para mudar? Porque, às vezes, esse 20% que a gente começa a mudar, ele faz com que o relacionamento entre numa espécie de looping positivo, ou seja, que ele desencadeie. Sabe um dominozinho que você dá um petelecozinho e ele sai assim, derrubando tudo? Então, isso acontece muito. Você começa a mudar uma coisa e aquela mudança, ela começa a chegar em outras coisas importantes. Então, alguém precisa dar o primeiro passo do serviço. Certo? Então, da doação, de tirar essas duas pessoas, cada uma centrada em si mesmo e querendo tudo para si e começar a mudar isso. Porque quando se entra nesse processo, o amor constrange. O amor de verdade, não é esse amor de cobrança, não, de medir forças, de quem é que está fazendo mais aqui. Não é isso que eu estou falando. É o amor de verdade, a doação genuína, ela constrange. E quando ela constrange, ela impele a mudança. Então, no momento que eu me vejo ali sendo amado, né? Poxa, eu nem mereço. Olha como eu faço tanto de coisa ruim e ainda assim, vem esse outro aqui e consegue, né, fazer tanto por mim. Então, isso mexe com o ser humano. E essa mexida com o ser humano vai impelindo a mudança. Uma outra coisa que ajuda muito é se cercar de boas referências. Entende? Então, assim, o casal procurar boas referências, bons grupos de amigos, né? Pessoas maduras. Porque se você só anda, né, só está acompanhado de pessoas imaturas, pessoas que reclamam, né? Como teve uma vez que eu ouvi de uma amiga que ela disse assim, você é minha última referência de casal, todos os outros se separaram da universidade. Se você se separar, eu deixo de acreditar no amor. Para você ver a responsabilidade que muitas vezes a gente está tendo diante do mundo, né? Que tem realmente apresentado modelos de maturidade muito profunda. Então, se cercar de pessoas que também são, né, referência de casal, às vezes até, não tem ninguém em volta. Vê a biografia, né? A biografia de santos. Existem filmes também muito bons, livros muito bons que vão nos dando um repertório de ação. E você vai vendo, sabe aquela frase, todo homem é igual, toda mulher é igual. Não, isso só cabe para pessoas muito imaturas. Sabe por quê? Porque pessoas muito imaturas, elas são meio que massificadas mesmo. O comportamento, ele fica muito parecido. À medida que a gente vai crescendo na personalidade, vai avançando nas camadas, o que é que vai acontecendo? Eu vou me personalizando. Vai se tornando único. Se a gente pega, por exemplo, né, sei lá, São João Paulo II, né? São João Paulo II, ele era um colérico, se a gente pega o temperamento dele, mas a personalidade dele era tão amadurecida que isso não se manifestava, né? Ele era único e irrepetível. Então, todo homem é igual, toda mulher é igual, isso é sinal de que a gente está andando com muita gente imatura.
Pessoas imaturas, elas são massificadas mesmo, mas à medida que a gente vai crescendo na personalidade e o movimento que vai fazendo com que eu saia dessa infantilização é o movimento do serviço, da doação, isso vai fazendo com que eu vá, de fato, me tornando único. Um caminho também que eu percebo, isso que você está falando muito interessante, é não exigir do outro, fazer sem esperar nada em troca. Porque se você faz esse movimento, é o que a Rebeca falou, o constrangimento, amor só gera amor, generosidade atrai generosidade. Então, se você faz o ato de serviço, o serviço também virá. Não faça esperando isso, é a longo prazo, porque talvez como num dos programas que nós fizemos aqui com o Dr. Jorge Rodrigues, houve uma má formação no caráter na infância. Então, essa criança que está dentro desse adulto vai demorar mesmo processar essa mudança. Mas quem tem que mudar primeiro é você. Outra coisa, doutora Rebeca, é a questão da reclamação. É típico de uma quarta camada, é uma pessoa que reclama de tudo. Se chove, reclama. Se faz sol, reclama. Se tá frio, reclama. Mas se tá quente, reclama de tudo. Gente, é insuportável conviver com uma pessoa reclamona. Então, eu acredito também que o primeiro passo para sair da quarta camada é pare de reclamar. Se você tem essa graça de se confessar, confesse mesmo. Sabe qual é esse pecado? Se chama murmuração. Se você não decorar esse nome, fala reclamação mesmo. Padre, eu reclamo demais, tá bom? Se confessa mesmo e procure agradecer mais. Você pode dar um norte em relação a isso? Eu costumo passar um exercício muito simples e muito eficaz, que é o detox de reclamação. O que é que você vai fazer? Vai passar uma semana, sem reclamar de nada. Quando a gente vai fazer isso, é que a gente tem noção do quanto a gente reclama. Então, uma semana sem reclamar de absolutamente nada. Só que não para por aí. Para cada reclamação, você vai estabelecer uma espécie de punição que você vai fazer caso você não cumpra. Então, por exemplo, você vai, a cada reclamação, você vai dar, sei lá, R$10 de esmola para um mendigo. Se reclamar 4 vezes R$40. Aí quando aperta o bolso. Aí quando mexe no bolso, a gente começa a se atentar. Entende? Então, assim, pode ser qualquer coisa. Pode ser uma sequência de exercícios físicos, pode ser um tempo sem celular. Cada um pode estabelecer aquilo, um tempo sem doce, mas você estabelecer uma semana sem reclamação nenhuma, você vai ver como você vai se sentir diferente, como as pessoas em volta vão reagir diferente. E nessa mesma semana, você vai estabelecer que, ao final do dia, você vai ter pelo menos uma razão para agradecer por aquilo que você viveu. São 3, vou dar 3 dicas aí que são muito boas para relacionamento. Detox de reclamação, a perspectiva do agradecimento. Então, ao final do dia, você ter um motivo para agradecer. Então, você vai passar o dia, isso vai fazer com que aquele viés da reclamação, ele saia. Por quê? Porque você vai ter que ficar olhando o que é que você vai precisar fazer para agradecer. Então, teu olhar vai limpando. Olha só. E uma terceira coisa, baseada em Santa Teresinha. Santa Teresinha fazia os pequenos atos diários de amor. Então, faça, estabeleça para você que você vai fazer com o teu cônjuge um pequeno ato diário. Você não vai dizer a ele nem cobrar dele, é você que vai tomar a decisão. Um pequeno ato diário de amor. Então, todos os dias, uma coisinha pequena. Às vezes arrumar melhor aquela mesa, mandar uma mensagem no meio do dia, comprar uma coisa que ele goste, ou que ela goste. Sei lá, uma flor que você traz, então, alguma coisa que você vai colocar e todos os dias você vai pensar em uma coisa e dar aquele pequeno ato diário de amor. Você vai ver que essas 3 coisas em si, elas fazem esse looping positivo que eu falei. Incrível. Gente, eu tô falando, esses meus convidados são maravilhosos. Você acabou de ter uma sessão de terapia com a doutora Rebeca Taide. Coloque em prática e vá
amadurecer e então você perceberá que as atitudes infantis do cônjuge também mudarão a partir da sua mudança. Doutora Rebeca, muito obrigada. Pode deixar suas considerações finais. Eu que agradeço, foi um prazer imenso estar aqui, né? Espero que hajam outras oportunidades para a gente se ver. E para cada um que está em casa, faça isso, né? Saia do centro, né? E se volte para o outro. Meditem nessa oração de São Francisco. Meditar nessa oração vai fazer com que essa perspectiva mude, a tua perspectiva de ação diante da vida, essa motivação que você traz, ela mude. Muito obrigada. Eu quero agradecer você que esteve aqui conosco até agora. E olha, vamos lá, vamos nos motivar, vai dar certo, você vai conseguir evoluir. Afinal, o programa Vida em Família está aqui na TV Evangelizar para te ajudar a superar os obstáculos do dia a dia. Deus abençoe e até o próximo programa.